a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Aqui é o pastor Rogério, o pastor Ferreira se encontra em viagem e ele pediu-me para fazer a live dessa noite. E nós estamos aqui com alegria para pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, essa palavra eterna. Vamos orar também pelos enfermos, pelos necessitados, por aqueles que precisam do toque curador de Deus, de resolução de problemas, situações que parecem insolúveis. Deus, ele tem poder para resolver isso daí, a despeito de nós acharmos que sim ou não. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o que era, ele é o que é e ele é o que há de vir. Então nós vamos orar agradecendo o Senhor pela oportunidade de fazermos a live, de pregarmos a sua palavra e de intercedermos por aqueles que estão necessitados. Também orando pelo pastor Ferreira, está em viagem, ele e a irmã Neuza, E nós estamos aqui em casa hoje para fazer esta live em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, falar com Deus, amém? Senhor, nós somos gratos a Ti pelo dia que o Senhor nos concede, pela noite que é chegada, pelo dom da vida em Cristo Jesus, pela saúde que temos, pela oportunidade de comungarmos da carne e do sangue do Senhor. Ó Deus, também temos a experiência, a esperança do porvir. Nós temos, ó Deus, a experiência de irmos à Tua casa para cultuar o Teu nome e bendizer o Senhor, dizer em alto e bom som que Tu és bom. Eternas são as Tuas misericórdias, ó Deus, e elas são a causa de não sermos consumidos. Quero entregar essa pessoa que está enferma agora nas Tuas mãos, dizer que o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para reverter quadro, o Senhor tem poder para fazer aquilo que é impossível ao homem fazer. E nós nos colocamos diante da Tua face, intercedendo por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa necessitada, ó Pai, que a Tua mão esteja estendida de encontro a ela e extirpe o mal com raiz e tudo agora, no nome de Jesus. E as pessoas que entrarem, ó Pai, na live sejam grandemente abençoadas pelo Senhor. Que as pessoas que entrarem na live, ó Deus, elas recebam edificação, recebam consolação, salvação da Tua parte. Em nome de Jesus, viagem, toma a irmã Neuza, abençoa pela Tua infinita misericórdia os pastores que entram lá de Santa Cruz do Capibaribe, lá em Recife. José Martins, abençoa o pastor Roque, Coutinho Paiva, abençoa o pastor, o pai Paulo Ribeirinho, enfim, toma nas Tuas mãos, pela Tua infinita misericórdia, toma os pastores ali de São Paulo, os irmãos que entram na live, pastor Gênesis,
Toma a irmã Elzira Osias nas tuas mãos, ó Pai, irmã Nininha Alonso, essas mulheres de Deus que sempre oram, que intercedem pelos santos e ao nosso favor também. Como o pastor Sérgio da Conceição, irmã Maria Carmo, como o pastor Francisco Miranda Dias e irmã Nilceia. Enfim, abençoa o teu povo e aqueles que porventura eu tenha esquecido de falar, ó Pai. São muitos, toma nas tuas mãos, abençoa o pastor Uzias que está lá na igreja, toma o pastor Jorge Miranda, abençoa o teu servo também ali, ó Pai, Jardim Líder, Bom Retiro, por ali, naquelas imediações. Abençoa o teu povo espalhado aí pela face da terra. Eu te oro por fé em nome de Jesus. Amém. Nós estamos felizes, né? Tá ali, não vou poder falar todos, mas estou vendo ali a irmã Leia Matos, né? Desde já quero transmitir a paz aí para vocês em Cachoeiro do Itapimirim, né? Pastor Samuel Matos, enfim, os irmãos aí de Cachoeiro sejam grandemente abençoados. Também aí em Foz do Iguaçu, o pastor José Correia, meu irmão, que Deus te abençoe aí na diversidade. Pastor Antônio Raimundo do Carmo, que está lá pro lado de Nova Aurora, do lado ali de Corbélia, né, no Paraná, que seja também grandemente abençoado pelo Senhor. E eu deixo meu abraço para os outros aí também, né? Irmã Nininha Alonso, irmã Elzira Osias de São Paulo, né? Quero deixar meu abraço para a irmã Elzira, pastor Gênesis, né? Pessoal aí de São Miguel Paulista, pastor Reinaldo, a Márcia, né? Esposa dele, que Deus possa abençoar grandemente. Família toda do pastor Gênesis, a esposa, foi um prazer conhecê-lo aqui, não é? Então isso é muito bom. E o pastor Ferreira está lá pro lado de São Paulo, né? Campinas, Atibaia, por ali. Que Deus possa estar abençoando. E nós faremos a live aqui, vamos pregar a palavra do Senhor, expor estas escrituras maravilhosas, não é? E também deixar paz para Josiane Matos, para Guilherme Gomes Visa, todo mundo lá de Cachoeiro, né? Irmã Gessina Grande de São Paulo, irmã Leni Visa lá em São João do Manhuaçu, ali a congregação de Muqui ali, irmão Isael, a irmã Luísa Torres que mora em Muqui também, né? Um grande abraço, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Enfim, e aqui os irmãos aqui de Centenário também, né? Aqui no Rio de Janeiro. Quero deixar um abraço para vocês todos em nome de Jesus. E nós vamos ler agora a palavra do Senhor, um texto muito conhecido, mas é fantástico, que se encontra em Mateus no capítulo 24, né? A partir do versículo 4. Aliás, a partir do versículo 3. Também, a irmã Maria Carmo também, a paz do Senhor, pastor Sérgio da Conceição, Nininha Alonso, enfim, todo o pessoal aí de São Gonçalo, aí do outro lado da Baía de Guanabara, né? Seja grandemente abençoado pelo Senhor. Então nós vamos ler a palavra de Deus assim, ó. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isso aí já é um tema que mexe com as pessoas já há muito tempo. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar, para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus possa aplicar essa bendita palavra nos corações. Nós já oramos, né? E uma coisa que nós precisamos atentar para esse texto. Várias coisas. E o Senhor Jesus, ele nos instruiu os discípulos, e o Espírito Santo deixou na palavra dele, para que também nós entendamos, quem lê, entenda. E a primeira coisa que nós queremos falar aqui nesta noite, que o maior sinal do tempo do fim chama-se engano. Ele mesmo fala isso na palavra dele, olha só no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano virá falsos cristos, falsos profetas, sinais, prodígios e por aí afora. Mas ele diz o quê? Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque o engano vai chegar para assolar. E ele já chegou. Atualmente, o engano ele foi elevado a uma forma de arte. E ele será elevado a uma forma de arte, já é uma forma de arte. Tem até um nome pomposo chamado de fake ou fake news. Nós já vivemos momentos onde o engano tem ganhado terreno, ganhou em eleições, ganhou em várias coisas aí, está ganhando terreno. E o Senhor Jesus, ele falou de falsos cristos e de falsos profetas. E nós, falso Cristo não engana a igreja, mas engana Israel, porque está esperando o Messias. Falso profeta dá trabalho à igreja. Então é para a gente ficarmos
com cautela, tratarmos o assunto com cautela, porque o engano está aí. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Cautela, não vai sair crendo. O Espírito Santo fala o quê? Provai os espíritos. A palavra de Deus diz o seguinte, lá quando Paulo, olha, havendo profetas 2 ou 3, falem, e os demais o que? Julguem. Precisa julgar para entender aquilo que está acontecendo. O Espírito Santo usa Paulo e fala o seguinte, aquele que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Amém? Então nós vamos afiar os nossos sentidos espirituais para entendermos aquilo que está acontecendo à nossa volta nesse tempo, esse contexto que nós vivemos, de confusão, de globalização, de preparação para alguma coisa que a gente já sabe que é, que não vai dar certo. A palavra de Deus já disse, né? Alguém que vai querer parecer Deus, vai querer sentar no templo de Deus, vai tentar dominar o mundo, que também não vai conseguir, porque o reino de Deus veio para ficar e não passa para outro. Foi isso que Daniel falou para Nabucodonosor. Mas o Senhor Jesus, ele fala, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal do tempo do fim é o engano. E depois o Senhor Jesus, ele começa a falar, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Nós muitas vezes falamos, isso é o fim do mundo. Pela Bíblia a gente sabe que não é. É mais um modo de se expressar do que uma realidade, do que algo verdadeiro. O fim do mundo é outra coisa, pela palavra de Deus. Então nós dizemos, é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo, é o fim da picada. Não, não é. Todas estas coisas, guerras, rumores de guerras, essas confusões, tudo tem um nome. E esse nome chama-se de princípio de dores. Ou seja, vai nascer um tempo. Esse tempo vai chegar, vai nascer como uma dor de uma parturiente. Esses sinais, eles se intensificarão. As dores aumentarão, por isso que é princípio de dores. E essa dor vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, até nascer. E aí a palavra de Deus diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. Esse nome faz o demônio estremecer. O diabo treme e estremece. Teme e estremece. E este é o nome que está exaltado acima de todos. E ao nome de Jesus, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome. Então, muitos serão e vocês serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Primeiro lugar, quando a gente vê, é o engano. Segundo lugar, princípio de dores, que não é o fim. Terceiro lugar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que falta de amor, o que tem de iniquidade, contaminou como um câncer no meio social, é na política, é na saúde, é na comunicação, é na internet, é no futebol agora, com negócio de gente que processa, outro que fez aposta, pegou em tudo.
A iniquidade está aí, o sistema iníquo pegou em tudo. Consequentemente, a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará. Onde tem amor, onde está a iniquidade ganhando terreno, o amor esfria. Um não combina com o outro. E isso é profético. O profeta Daniel ele falou que a ciência se multiplicaria. E ela está se multiplicando. E a iniquidade também se multiplicou. E o esfriamento de amor também se multiplicou. Todos estão andando multiplicadamente para isso que a palavra de Deus fala. Ciência se multiplicando, iniquidade se multiplicando, falta de amor se multiplicando também. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus é amor. O apóstolo Paulo ele chega a falar que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas destes três o maior é o amor. Porque Deus é amor. Fé e esperança, quando nós vermos o Senhor face a face, nós não vamos mais precisar de fé, nem de esperança, ele já voltou. Agora os três sim, quando Jesus voltar só fica um, amor, que é ele. Deus é amor. Dos três o maior é o amor, porque Deus é amor. E depois a palavra de Deus diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vai ser salvo para ver tudo isso daí. E quem não ficar até o fim? Jesus voltou e já levou. Se eu morrer antes, eu não fiquei até o fim. Ele me levou. Não vou ver esse fim desse jeito como está aí, essas confusões, porque eu já fui. E aquele que ficar e perseverar em ficar até o fim, vai ver isso tudo aí. Vai ver a coisa pegar. Vai ver o princípio de dores, que nós já estamos vendo. Vai ver o engano, vai ver as pessoas odiando o nome do Senhor Jesus. Tudo isso aí nós já estamos vendo, né? Vai ver a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho for pregado a todas as nações, para ver o fim depois. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Quem é que vai pregar o Evangelho? Somos nós mesmos que temos a incumbência de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em meio a todas essas adversidades, ele não disse para a gente parar. Ele disse, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aquilo que eu mandei vocês fazerem, façam, porque eu estou convosco. Nós não fazemos as coisas por conta própria. Nós não estamos por conta própria. Nós temos alguém que nos assiste, nós temos alguém que anda conosco, nós temos alguém que nos orienta, tem alguém que nos dirige. Coloca-nos na senda que temos que andar para a gente não estar dando cabeçada por aí. E este alguém chama-se Espírito Santo. Um outro sinal de tudo isso que nós estamos vendo. O Senhor Jesus, ele falou, olha, vocês quando virem, perceberem que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. É a hora de, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. É tempo de urgência. Todo tempo desperdiçado será crucial. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Está no campo? Aproveite, Mas ai das grávidas, porque não vai poder correr. E ai das que amamentam naqueles dias. Como é que vai correr com o neném no colo? Com criança.
não terá muita mobilidade para escapar. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No inverno, porque se a neve pegar, não tem como. E sábado era o dia do descanso, não é para eles estarem saindo para lá e para cá, eles estariam mais ou menos dentro de casa. Se fossem cercados, não ia ter muito o que fazer, já estariam ali presos dentro de casa, como alvo fácil. E aí a palavra de Deus vem dizendo que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Irmãos, nós vivemos em aflição e aflições, mas a Bíblia fala que a coisa vai apertar. Por quê? Porque um princípio de dores, inclusive para isso aí, vai aumentar o quê? Vai aumentar o engano, vai aumentar terremotos, vai aumentar a pregação do evangelho, vai aumentar a aflição, né? E a Bíblia dá um panorama de tudo o que vai acontecer em uma promessa maravilhosa. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O motivo daqueles dias o motivo dos dias serem abreviados, disso parar, é o escolhido. É o escolhido. Não é porque as pessoas são boazinhas, não é porque as pessoas farão votos de se emendarem, nem nada disso. A Bíblia fala que é por causa dos escolhidos é que esses dias serão abreviados. Se você é um escolhido, bem-aventurado, porque você está no plano para isso aí acontecer em nome do Senhor Jesus. E aí começa a confusão. Então, se alguém vos disserem, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Está no interior da casa, está no campo, está ali. Tem uma série chamada Deixados para Trás, aí Jesus voltou, o cara viu na televisão que ele tinha voltado. Acho que foi uma coisa assim, não me recordo direito. O série Deixados foi um filme. Foi série Deixados para Trás, não. Um filme. Que aí Jesus voltou, o cara não sabia, ele não se deu conta. Quando ele ligou a televisão, ele viu que Jesus já tinha voltado. Quer dizer, não é assim. A Bíblia ela diz como o Senhor Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar com um sinal no céu, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todo olho verá. Todo olho verá o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você sabe por que as nações se lamentarão? Tarde demais para mudar de lugar. O Senhor Jesus voltou. Quem aceitou, está com ele. Quem não aceitou, já era. É tarde demais para mudar de lugar. O tempo que se chama hoje, o dia que se chama hoje, é o tempo aceitável. É o tempo para se fazer um concerto com Deus. É um tempo para se entender com Ele. É um tempo para estar pronto para quando Ele voltar, você ir estar com Ele. Será juntado pelos anjos de Deus para estar com Ele. A palavra de Deus ela é muito clara. Ninguém vai ser deixado para trás. O escolhido vai, porque o Senhor Jesus diz que aqueles que são de Cristo vão com Ele na vinda dEle. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ninguém vai ser deixado para trás. Aquele que é do Senhor vai subir quando Ele voltar. E quando Ele aparecer, o sinal do Filho do Homem no céu, a Bíblia fala que todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele, porque aquele que foi desprezado, aquele que eles não quiseram aceitar, virá para buscar o seu povo, e os que não forem com Ele não
não vai ter como mudar de lado. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Se você estiver vivo, você vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. Vai cair de joelho e vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando ele vier vindo, vai ressuscitando os mortos, e daqui a pouco você é transformado, e depois que você disser Maranata, estiver vivo, você também vai para estar com o Senhor. É assim que a Bíblia fala. Você não vai ser deixado para trás. E por causa dos escolhidos, esse tempo vai ser abreviado. Porque senão nenhuma carne ia se salvar. O aperto vai chegar. Mas por causa dos escolhidos, esse tempo vai ser abreviado. Ou seja, tem data para começar e data para terminar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua falando. Olha, vai ser assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não vai ter como pedir perdão. Ui, voltou. É na velocidade da luz. 300 mil quilômetros mais ou menos por segundo. É o tempo que você pum ali, a luz vem logo. Quando você pensar em pedir perdão, ele já voltou. Não tem, isso aí já era, já passou. Acabou o prazo. O negócio é hoje. O dia que se chama é hoje. O tempo aceitável é agora. É a hora de fazer o seguro de vida eterna para você não ser pego de sobreaviso. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele continua a falar. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntaram as águias. Vai ter morte? Vai. As águias vão estar ali. Vinde ao grande banquete que eu vos tenho preparado, e comei carne de tribunos, de reis. Vai comer a carne e beber o sangue, como diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala, olha, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, a natureza vai dar uma resposta para essas dores que virão aumentando para o fim chegar. Enquanto não houver o arrebatamento, a pregação da palavra de Deus, do Evangelho, ela não vai parar. Enquanto existirem pregadores que ainda estiverem nesta terra, a pregação não vai parar. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho que transforma, é a boas novas de salvação, ele também não vai ser impedido de ser anunciado. Porque em testemunha a todas as gentes ele será pregado a todas as nações, para depois o fim chegar. E a Bíblia fala, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. As virtudes dos céus serão abaladas. Ou seja, a natureza vai se manifestar, assinalando que a volta de Jesus vai acontecer. A vinda de Jesus vai acontecer. Então, olha o que diz o versículo 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, todo olho verá. Ah, eu liguei a televisão, ele voltou, ele já pisou no Monte das Oliveiras. Todo olho verá. O céu, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. De dia e de noite. A coisa vai
Ué, alguém vai na janela olhar, é ele que está voltando. Vai acontecer uma coisa que a pessoa vai acordar para ver. Vai acontecer algo. Quem tiver de dia e quem tiver de noite vai ver. Quem tiver de noite dormindo no fuso horário, vai acontecer alguma coisa que, ué, o que houve? Vai lá olhar, é ele. Voltou. Está vindo. Aliás, está vindo. E serão acordados para contemplar a vinda do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo. Não vai acordar depois, não. Vai acontecer antes para a pessoa acordar para ver. Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele disse que ele ia voltar. Quando ele ascendeu os céus ali em Atos, no capítulo 1, aqueles dois varões falam: por que vocês estão aí? Esse Jesus que foi para o céu, ele vai voltar. Vai ser aí. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Escolhido, você não fica para trás. Escolhido, você é um sinal neste mundo para aquele tempo ser abreviado. Escolhido, os anjos de Deus vão te ajuntar, vai ajuntar você para a vinda do Senhor Jesus. Nós vamos subir como um povo. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, arrebatados, já mudados, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Quem tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro, porque do jeito como ele é, nós o veremos. Não precisaremos mais de fé, porque já o veremos face a face. E ele enviará seus anjos com rígido clamor de trombeta. Uma outra coisa que eu quero dizer para você nesta noite, num versículo que nós lemos, que é a questão dos escolhidos. No versículo de número 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, olha, que se possível fora, sabe o que é isso? Não é possível. Isso é um verbo chamado pretérito mais do que perfeito, ou seja, uma impossibilidade de acontecer. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, ou fosse, do jeito que você quiser, enganariam. Futuro do pretérito, uma coisa que seria para acontecer e que também não vai acontecer, que é o futuro do pretérito. Enganariam até os escolhidos. Escolhido, você não é enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Escolhido, você não é enganado. Quem é enganado é quem não é. É quem não lê a Bíblia. É quem não gosta de ler a palavra de Deus. Quem não tem certeza de salvação. Você pode prestar atenção em algo que eu vou te dizer. Você já conheceu algum irmão que não sabe ler? Não sabe ler a Bíblia, é analfabeto. Quando ele aceita Jesus para valer, ele é salvo. Vem uma convicção dentro dele que ele não é enganado. Eu conheço alguns irmãos assim, conheci alguns irmãos assim. Não dá trabalho para pastor, não é enganado com doutrina, nem de conversa fiada de ninguém. Ele não é enganado. Mesmo ele não lendo a Bíblia, o Espírito Santo vem. Porque escolhido não é enganado.
E eu que sei ler, eu tenho obrigação de ler para eu discernir bem todas as coisas que estão ao meu redor, porque eu não serei enganado também. Você tem que ler a palavra de Deus. Dá uma prova de que você é escolhido, porque se você anda sendo enganado, você não é escolhido, não. Você está se iludindo com essa condição, porque aquele que é escolhido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não tem poder para lhe tocar, nem para lhe enganar. A Bíblia mesmo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você tem, quem tem o Pai, quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem a verdade tem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que você vai ser enganado? E aquele que não é? Aí é que está um sinal fácil de reconhecer que ainda a coisa não fluiu para dentro dessa vida dessa pessoa. Vai ter que aceitar Jesus, vai ter que ler a Bíblia. O Senhor Jesus, ele fala em João 5,39, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vai ter que ler Bíblia, vai ter que comer Bíblia, vai ter que, com a ajuda do Espírito Santo, vai lhe iluminando. Você, como escolhido, você não é enganado. O apóstolo João, ele fala na sua carta que nós não vamos ser confundidos na sua vinda. A unção que dele nós recebemos permanece em nós, e nós não seremos confundidos na vinda do Senhor. Quem é escolhido tem a unção do Santo, sabe todas as coisas, não será confundido na sua vinda. Está aí a prova de que a palavra do Senhor, ela não falha, ela é verdadeira, ela é segurança para nós. Tem que comer a palavra de Deus. Você não vai ser enredado em conversa de ninguém. O Espírito Santo ainda vai estar dentro de você como um escolhido para lhe iluminar se faltar escapar alguma coisa aqui. Sabe por que ele não te ilumina de vez? Senão você larga para lá. Então você tem que ler todo dia ele vai te dar para você aprender a amar a palavra de Deus. Aí ele vai fazendo isso devagarzinho na sua vida. Aí você vai crescendo de graça em graça, de glória em glória, você vai chegar à estatura do varão perfeito. Meditando na palavra de Deus, e quando você for transformado no abrir e piscar de olhos. Você crê nisso? Amém? Você ama a vinda do Senhor Jesus? Irmãos, para ficar nesse mundo, não está dando. Você não tem um sistema de saúde adequado. Você não tem segurança. A educação falida. Saúde, já falei, nem se fala. Você está contando com o médico dos médicos, com o Senhor Jesus, com a oração dos santos. A segurança não tem, a segurança que nós temos é a segurança do Senhor Jesus. Se acontecer uma coisa com a gente, nós já estamos com Ele, amém. Mas aqui neste mundo, você tem que amar a vinda do Senhor, porque isso aqui não está dando para ficar. Esse mundo ainda não degringolou de vez, porque nós fomos colocados aqui como sal da terra e luz do mundo. Senão isso aqui seriam trevas puras. Ia ser uma treva pura. Mas a luz do mundo, que é Jesus, que ele disse, vós sois a luz do mundo, é por isso que esse mundo ainda tem um pouco de luz, por causa de nós. Nós somos o sal da terra. Ele ainda, esse mundo não estragou de vez, é por causa da gente mesmo. Para temperar esse negócio, senão a carne, já viu carne seca, ela não estraga por causa do sal. Se esse mundo já estaria estragado, se a igreja que fosse levada, ficou muito, isso aqui já era. Não aguenta. Nós é que estamos segurando aqui, nós os escolhidos é que estamos segurando esse mundão do nosso Deus para a honra e glória do nome dele. Você ama a vinda de Jesus?
Então você se prepare mais e mais para, na grande hora, no grande dia do arrebatamento, você subir dizendo Maranata, e aí vai se falar, vem Senhor Jesus, e vai ao encontro dele nos ares. Amém? Que Deus possa aplicar essa bendita palavra no teu coração nessa noite, e naqueles que entrarem posteriormente, que virem esta live, não é? O pastor Ferreira está viajando, e na segunda-feira ele já estará de volta, ele fará a live seguinte, amém? Mas pense nisso, você que é escolhido do Senhor. E vamos orar agora, falar com Ele, agradecer a Ele pelo dia que Ele nos deu, pela noite que chegou, pela saúde que temos, enfim, pelo dom da vida em Cristo Jesus que nos foi outorgado. Você pode ser grato ao Senhor para isso, e você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, a hora é agora. Eu estou afastado, você já conhece isso. É hora de você lutar com todas as forças para abandonar as suas práticas e se agarrar. Mas eu não tenho força. Vai sem força, meu amigo. Vai fraquinho. Se empurra. Já viu quando você não consegue subir uma escada, vai ajoelhado, vai subindo, se arrastando, subindo a escada e no final lá em cima chega? Faz assim com o Senhor. Senhor, não estou me aguentando. E vai. Depois, quando você olhar para trás, foi Deus que me segurou, foi Deus que me levou. Ele quer ver uma atitude tua, da tua parte, para Ele operar em ti, tanto querer dele quanto efetuar. Você está disposto a fazer isso nessa noite? Então dá um sim para o Senhor Jesus agora, que Ele está olhando para você. Amém? Vamos orar, falar com o Senhor, para terminar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Ó Deus, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela penetre em vidas e corações e continue a falar. Deus, isso é uma realidade tremenda. Vai acontecer. Isso vai acontecer. O Senhor Jesus vai voltar. O princípio de dores está aí, o engano está aí, meu Pai. Acorda esse alguém para as coisas que estão acontecendo e para aquelas que acontecerão, por misericórdia. Teu Santo Espírito que convence o homem da justiça e do juízo esteja agora trabalhando na vida de alguém, para esse alguém ser despertado. E eu creio, ó Pai, naquele grande dia, ó Deus, a obra, aquilo que aconteceu através da mensagem que foi pregada, o Senhor dirá. Abençoe este alguém agora, continue a falar, ajuda na fraqueza, dando força para transpor as situações difíceis, mas para se agarrar contigo, meu Pai. E este alguém ser um bem-aventurado. Abençoa os pastores que entraram, que entrarão, dá a Tua graça para cada um deles, os irmãos aí que entraram, que eu não estou conseguindo ler, que a Tua graça esteja sobre cada um. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre, e todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe. Até segunda-feira, às 19 horas, se o Senhor Jesus não voltar, é lógico. E aí o pastor Ferreira fará a live. Deus te abençoe em Cristo Jesus.